Meu irmão e minha irmã, hoje dia 7 de fevereiro, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia, do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje continua falando a respeito da sua moral, daquela lei de moralidade que veio trazer ao mundo. Contra aquela lei da exterioridade dos fariseus, Jesus apresenta esta nova lei que nasce do coração, do interior do homem é que saem as boas inclinações. Jesus afirma que os alimentos não têm este poder, como pensavam e como queriam os fariseus, de tornar o homem puro ou impuro. Por quê? A questão da pureza e da impureza não estava no físico, não estava no corpo, vamos dizer assim, estava no espírito. Como é então que uma coisa física, ou seja, um alimento que entra pela boca, pode ser de tal modo impuro que até mesmo o espírito do homem, que não é matéria, fique também impuro? É questão de lógica, mais do que de Bíblia, mais do que lei moral. Porém, os fariseus estavam cegos quanto a isso. Pensavam que alguns alimentos, como nós sabemos, por exemplo, os judeus não comem a carne de porco, porque pensam que é uma carne impura, que vai fazer com que o seu espírito também fique impuro. Coisas que para Jesus não existem. Os alimentos, dizem Jesus, são incapazes de tornar o coração do homem impuro, porque é justamente o que sai do seu interior, e Jesus faz toda uma lista de impurezas que nascem justamente do coração orgulhoso, do coração vaidoso, do coração impiedoso. São estas coisas que tornam o espírito do homem impuro, podendo impedi-lo de ir para o céu. Este é o X da questão. Mais do que se preocupar com a pureza ou a impureza do corpo, que é matéria e que quando nós morrermos vai ficar nesta terra, Jesus quer que a nossa atenção se volte para o nosso espírito e para as coisas que podem contaminar o nosso espírito, impossibilitando a nossa ida até o reino dos céus. Ainda, este evangelho nos fala a respeito de uma outra coisa muito importante que está implícita neste trecho do evangelho. Os fariseus também pensavam que as doenças físicas tornavam o homem impuro. Com isso, Jesus diz: não. As doenças físicas, como naquele tempo a lepra era uma doença muito grave e que muitos eram contaminados, não torna o homem um pecador e não torna o homem impuro, porque é uma doença da carne, é uma doença do exterior, que não pode afetar o interior, que não afeta o espírito do ser humano. Então, que esta palavra pode nos ajudar a refletir neste dia. Alguém, escutando esta palavra e escutando esta reflexão do Evangelho, poderia pensar assim: bom, já que para Jesus importa o interior, importa o coração, então Jesus está querendo dizer que todos os homens são iguais, porque o que vale é a intenção. Se alguém tem a intenção boa, é isto que importa. Nada disso. Jesus não é simplicista a este ponto, simplório a este ponto. O que Jesus está querendo dizer é que se o coração do homem não apresenta uma modificação, não se converte,
não adianta nada. Jesus quer sim que os cristãos sejam diferentes, como diz ele próprio, dos filhos deste mundo, ou seja, das pessoas que se entregam ao poder do mal e que não têm a mínima vontade de serem diferentes e de saírem deste vale de lágrimas, destas trevas que o pecado e que a morte, instituídos pelo diabo, provocam em meio ao ser humano. Jesus quer que os seus filhos, filhos da luz, os batizados, nós, os cristãos, sejamos diferentes dos filhos deste mundo. Como? Tendo um coração convertido. Tendo um coração que de fato se volta para Deus e por consequência para o nosso próximo, com sentimentos de amor, de solidariedade e de misericórdia, ou seja, pondo em prática o Evangelho. Esta palavra ainda nos fala que esta conversão do interior provoca uma mudança do exterior. É o que nós refletimos no Evangelho do dia de ontem. Se eu tenho o meu coração voltado para o Senhor de dia até a tarde e de noite inclusive, como diz o salmista, os meus gestos, o meu modo de me vestir, o modo como eu falo, como eu rezo, como eu me porto aqui ou lá, automaticamente, sem muito esforço, vão falar do Evangelho. Vão falar de uma pessoa convertida que busca cada vez mais a santidade, porém começando do coração. Que a gente então hoje faça este bom propósito de mudar o nosso coração, de ter um coração cada vez mais voltado para as coisas do Senhor, para que seja um coração convertido. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.